Fala galera do Derivando Ideias, tô aqui de novo agora para falar para vocês sobre o assunto de cinemática, que é um assunto bem importante, que a galera me pediu inclusive. Queria deixar registrado aqui e agradecer para vocês, todo mundo que me apoiou, que seguiu no Instagram, que compartilhou nos stories, achei bem legal e vocês são top. Continuem assim e deixa o gostei no final do vídeo, ou deixa no começo logo, e é nóis, vamos começar. Bom, para falar de cinemática, a gente tem que ter em mente uns certos assuntos, uns certos conceitos, quer dizer. Primeiro que cinemática fala sobre movimento. E tudo que está em volta da gente está se movendo. Tudo. Qualquer coisa. Você pode... Caramba, Eduardo, um poste está se movendo? Como assim uma estrada está se movendo? Pois é, está. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui. Porque tudo depende do referencial. Aqui a gente tem o nosso planeta, aqui a gente tem o Sol. Se a gente pegar o nosso planeta e levar em consideração que existe a rotação em torno do Sol, o nosso planeta, e no caso tudo que está nele, está se movendo em torno do Sol. E isso é um movimento. Então, a estrada está se movendo. O poste também está se movendo. Tudo se move. Então, vamos lá. A cinemática, ela trabalha no meio unidimensional. E como ela trabalha no meio unidimensional, a gente pode representar isso ao longo de uma reta, certo? Eu já fiz essa reta aqui e já marquei os pontos para vocês verem. Que é o seguinte, essa reta, ela está com uma seta para cá, para o lado direito. Ou seja, o sentido dessa reta é da esquerda para a direita. Aí, eu vou fazer um exemplo aqui, que é o seguinte, se eu pego esse ponto ele está com a seta para a esquerda. Então ele está se direcionando para o contrário, para o sentido contrário da reta, e ele vai parar aqui no ponto menos 1. Como é que vai ficar essa conta? Como é que eu vou saber o valor do deslocamento? Bom, vai ser posição final, menos 1, menos a posição inicial, que é mais 3. Como menos com mais dá menos, temos o valor de menos 4 aqui. Agora aqui já é o contrário. Se eu pego um ponto aqui no menos 1 e ele vai para o ponto 3, nós vamos ter aqui a posição final menos menos 1, que vai dar 4, porque menos com menos é mais. Outro ponto importante que nós temos que falar é sobre a velocidade média. Mas aí como é que a gente vai calcular a velocidade média? Bom, vou explicar a vocês. Aqui a gente tem um exemplo, um carro, ele está se movendo contra o sentido da reta. Ele dá um tempo t0, t igual a 0 quando ele sai do quilômetro 55, e t igual a 3 quando ele chega no quilômetro 25. Como é que a gente vai saber a velocidade desse carro? Bom, é só a gente aplicar essa formulinha aqui, que é a variação de temperatura, a variação da posição sobre a variação do tempo. Para quem não sabe, esse triângulo que está na frente do S e na frente do T se chama delta. É uma letra grega e que na matemática, na física, a gente vai usar como variação. Então, como é que a gente vai fazer a variação, vai calcular a velocidade média desse carro? Vamos fazer posição final menos a posição inicial sobre tempo final menos o tempo inicial. Isso vai dar menos 30 sobre 3, que vai dar menos 10 km por hora. Ok? Mas como assim um quilômetro negativo, Eduardo? Se existe velocidade negativa, não pode ser menor que zero. Pois é, esse menos aqui, ele está dizendo, ele serve para dizer que o movimento está sendo contra o sentido da reta. Uma galera me perguntou isso quando pediu o assunto da aula de hoje e pediu para eu focar nessa parte. Então é isso aí. Outra parte importante que a gente tem que falar é sobre a conversão de unidades, porque na provinha de vocês pode ser que tenha a resposta em km por hora, mas pode ser que o professor também peça em metros por segundo e você precisa saber como manusear esses dados. Mas é muito simples. Aqui está
alguns exemplos. Primeiro eu vou explicar a vocês o seguinte, que se você tem um valor em km por hora, é só você dividir por 3,6 que você vai achar o valor em metros por segundo. E se você fizer a operação inversa, multiplicar o valor que você tem em metros por segundo por 3,6, você vai achar km por hora. Eu fiz alguns exemplos aqui, como por exemplo, 10 metros por segundo vão ser 36 km por hora. Assim como 100 km por hora, quando você divide por 3,6, você vai achar 27,7 metros por segundo. E agora temos a velocidade escalar média, que muita gente confunde com a velocidade média, mas não é a mesma coisa. Qual a diferença? Bom, essa é a fórmula da velocidade média. Essa é a da velocidade escalar média. Qual a diferença das duas? Bom, esse D aqui, ele significa distância total percorrida. Quem viu a última aula vai saber qual a diferença de distância total percorrida para deslocamento. E a velocidade média, ela só calcula o deslocamento. Esse ΔS aqui é do deslocamento. Uma coisa interessante é que na velocidade escalar média, o sinal ele não é interessante. Você não vai precisar saber do sinal, porque como o movimento ele pode ir e depois voltar, por exemplo aqui, esse carro ele pode estar saindo do quilômetro 55, ir para o 25 e depois voltar para o 55, ele não quer saber qual o sentido desse movimento. Ele só quer saber a distância total que ele percorre. Ele vai sair do 25, do 55 vai para o 25 e do 25 ele vai voltar para o 55. Então você vai somar todas essas distâncias e essa vai ser a sua distância total. E é esse valor que você vai dividir pelo tempo que ele demora para fazer todo esse circuito. Agora, partindo para a parte mais interessante, vamos dizer assim, do assunto, o MRU. No MRU, nós sempre vamos ter uma velocidade constante, certo? E nessa velocidade constante, e além disso, também vai ter o quê? O T0, que vai ser sempre igual a zero. E daí a gente vai pegar o quê? A equação da velocidade. Velocidade média é igual a ΔS sobre T. Por que eu não botei o ΔT aqui? Porque como aqui o T0 sempre vai ser zero, não precisa. E é daqui que a gente vai tirar essa equação aqui, ó. A função horária da posição. Tem gente que não visualiza as mudanças, como você vai deduzir as equações. E é muito simples. Aqui a gente vai ter a seguinte equação. Vai ser velocidade média é igual a posição final menos a posição inicial sobre t. Aí o que aconteceu aqui? Eu quero saber a posição. Eu quero saber essa posição aqui, ó. Posição final. Então o que eu faço? Eu pego esse tempo, jogo para cá. E essa posição inicial aqui, eu jogo para cá somando, porque está passando para o outro lado. E isso vai resultar nessa equação aqui. Posição final vai ser igual a posição inicial positiva, porque passou para o outro lado, mais velocidade vezes o tempo, que eu trouxe ela para cá. Essa é a função horária da posição. E, além disso, nós também vamos ter que trabalhar com gráficos. Trabalhar com gráfico é muito simples. Primeiro, como é que a gente vai calcular a velocidade nesse gráfico aqui? Bom, para calcular a velocidade no gráfico, a gente só tem que calcular a tangente do ângulo θ. Caramba, como é que eu faço? Calma. Como é que eu vou calcular essa tangente? O ângulo θ é esse aqui. O que é tangente? Não é cateto oposto sobre o cateto adjacente? E o que a gente tem aqui? O cateto oposto é a posição. Esse aqui é o ΔS. E aqui a gente tem um T. Esse gráfico é deslocamento por tempo. Então esse aqui vai ser o ΔT. Só fazer isso. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Mas e se, por exemplo, a gente tiver um gráfico assim, que é uma curva? E agora? Porque a gente só aprendeu a calcular reta. Ah, e uma coisa que eu esqueci de dizer. Uma coisa interessante é o seguinte. Nessa reta aqui,
quanto mais a reta for inclinada para cá, mais rápido, mais velocidade vai ter o corpo. Quanto mais inclinada ela for para cá, menos velocidade vai ter o corpo. Por quê? Bom, quanto mais a reta for inclinada para cá, menos tempo. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou traçar aqui. Se a reta fosse assim, ela ia chegar numa distância mais alta em menos tempo que essa reta aqui, essa reta preta. E ao mesmo tempo, se a reta fosse para cá, ela ia demorar mais para chegar numa distância x do que a reta preta. Entendeu? Tudo varia com o ângulo da reta. Agora voltando para esse gráfico de cá. É uma onda, é uma curva. Como é que a gente vai calcular isso? Bom, o que a gente quer é a velocidade média. Então, não precisamos, sei lá, não precisamos de nada rebuscado para calcular isso. O que a gente precisa é somente traçar uma reta. Desse ponto, que é o que a gente quer, até esse ponto aqui. E aí, como é que a gente vai calcular isso? É o seguinte. Vamos fazer o ΔS. A gente tem um gráfico de posição por tempo, certo? E vai ser o quê? Posição inicial dele, que é menos 4. Então, vamos colocar posição inicial menos 4, posição final 2. Então, posição final 2 menos 4 sobre tempo. O tempo inicial é 1 e o tempo final 4. Então, tempo final 4 menos 1, que é o tempo inicial. Como é que vai ficar aqui? Vai ficar 6, porque menos com menos é mais, sobre 3. Que no final vai ficar 2. 2 o quê? Bom, se isso aqui for segundos e isso aqui for metros, vão ser 2 metros por segundo. Se isso aqui for horas e isso aqui for quilômetros, vão ser 2 quilômetros por hora. E se o professor pedir de um jeito, der de um jeito e pedir de outro, é só você usar as conversões. E é isso aí, galera. Para essa aula é só isso que eu tenho que passar para vocês. É uma aula de introdução ao MRU, certo? Eu tô pegando mais ideias que vêm de vocês, por isso que eu não dei continuidade na aula de vetores, mas isso aqui já é a continuidade, já você pega bastante. E é um assunto bem fácil, mas que pra galera do primeiro ano, por exemplo, que tá começando a ver física agora, pode dar algumas bugadinhas na cabeça e eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. É isso aí, deixa um comentário, deixa o like, se inscreve no canal e botem aí nos comentários assuntos que vocês querem saber, outras coisas. Pode ser assunto fora de tipo, assunto de estudar mesmo, pode ser uma conversa sobre universidade, qualquer coisa, vamos dialogar, vamos trocar ideia. É isso aí, valeu.